Good evening, everyone. How are you? Preparados para mais uma live? Hoje, como vocês podem perceber, estou sozinho, porque hoje nós vamos ter uma aula, né? A gente não vai entrevistar ninguém. Primeiramente, gostaria de cumprimentar quem for nos assistir depois, né? Conforme o pessoal for chegando, mas principalmente quem for nos assistir depois. A gente vai ter uma aula hoje sobre Present Simple e Present Continuous, ok? Vamos explicar os dois e depois vamos aprender a diferenciar os dois. Bom, e é isso. Nós vamos, daqui a alguns instantes, colocar na tela para vocês sobre o Present Simple e o Present Continuous. Então, vamos lá. Vamos colocar na tela aqui. Lembrando que a gente vai responder perguntas pelos comentários, né? Assim, para quem não sabe como funciona, nesse momento eu não estou vendo a tela, não estou vendo as perguntas. Então, a gente vai responder perguntas no final, tá? Porque eu não estou conseguindo ver se tem alguém perguntando, se tem alguma coisa, mas pode deixar aí que a gente responde as perguntas no final. Então, vamos lá, vamos começar. Present Simple e Present Continuous. Então, o que é o Present Simple? O Present Simple é usado para falar de hábitos, ou coisas que são geralmente verdadeiras sobre nós ou sobre outras pessoas. Para isso, eu separei duas tabelas para a gente analisar. Primeiro, o present simple do verbo to be. A gente sempre trabalha com o verbo to be separado dos demais, porque ele costuma ter regras específicas. E para os demais verbos, a regra geral para os demais verbos. Então, vamos colocar aqui na tela. Então, verb be, ok? Lembrando, verbo be que significa ser ou estar. Então, vamos lá. Affirmative, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ok? The negative, nós temos que apenas acrescentar um not à nossa frase. Então, I am not, you aren't. Então, aqui a gente juntou o not ao verbo to be e tirou a letra O, né? Colocou um apóstrofo no lugar da letra O. Coisa que a gente também vai fazer para o is. Então, vira he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't e they aren't. Para fazer a pergunta, the questions, a gente apenas troca o verbo to be e o sujeito de lugar. Então fica am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, and are they. Ok? Então, lembrando, verbo be, ser ou estar. Ah, mas como que eu vou diferenciar quando é um, quando é outro? Isso vai vir pelo contexto. Se eu falo I am a teacher, já está implícito que eu sou um professor. Não tem como ser eu estou um professor. Se eu falo I am in Brazil, é eu estou no Brasil, ok? Então depende do contexto para você entender se é ser ou estar, ok? Vamos passar para a regra geral dos outros verbos? Eu peguei aqui de exemplo o verbo work, ok? Mas qualquer outro verbo que você quiser, qualquer outro verbo que você saiba, ele também vai entrar nesta regra aqui com pequenas variações, tá? Então vamos mostrar primeiro como que funciona o verbo work. Então a gente tem I work, you work, he, she, it works. Então a gente acrescentou um S no final do verbo para he, she ou it. Isso é uma espécie mesmo de conjugação, né? É uma maneira diferente pela variação das pessoas. We work, you work, they work. Então acrescentamos S ao verbo, então a gente só tem duas variações do verbo: work e works, ok? The negative. Pay attention to the negative. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. We don't work, you don't work, they don't work.
A essa altura, você já até percebeu a diferença, né? Aqui a gente não acrescentou S no work. A gente fez uma modificação no auxiliar negativo, né? A gente transformou o don't e o doesn't. Vocês podem estar perguntando, mas cadê o isn't? Cadê o aren't? O isn't e o aren't é para quando for o verbo ser ou estar. Como o nosso verbo aqui é o work, ele não tem essa habilidade, como do verbo to be, de fazer a própria negativa, de trocar de lugar com o sujeito na interrogativa, então ele necessita de um verbo auxiliar. O nosso verbo auxiliar aqui é o do, ok? Ele está aqui o do, com o acréscimo do not, que está com um apóstrofo, né? Para he, she ou it é doesn't. Para a pergunta, a mesma coisa. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Então, a gente novamente tem a variação no auxiliar para he, she ou it. E dessa vez, por ser uma pergunta, o auxiliar está no início da frase. Então, ele trocou de lugar com o sujeito. Ok? Então, isso é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. A gente só precisa acrescentar S no verbo na forma afirmativa, ok? No negativo e na pergunta, a gente vai transformar don't in doesn't, do in does, e a gente não vai acrescentar S no verbo. Inclusive, é isso que eu acho que está na próxima página. Já até me antecipei, né? Isso. Regra do acréscimo do S. A gente acrescenta S ao verbo na terceira pessoa do singular apenas no afirmativo. Isso é muito importante, ok? Apenas no afirmativo. Quem assistiu a aula passada lembra também que o acréscimo do ED, ou a modificação do verbo no passado, ela só acontece no afirmativo também. Quem se modifica no negativo e no interrogativo é o auxiliar, ok? Então, na maioria dos casos, apenas acrescentamos S ao verbo. Example, I play, he plays. Então, na maioria dos casos, a gente apenas acrescenta o S, ok? Verbos terminados em SH, CH, X, O, Z ou S, devemos acrescentar ES. Então, para esses casos, a gente acrescenta ES. Example, I watch, he watches. Esqueci de marcar o E aqui, mas he watches. Verbos terminados em Y, precedidos de consoante, devemos retirar o Y e acrescentar IES. Então, a gente tira o Y e acrescenta IES. Então, I study, he studies. Ah, mas e se antes do verbo tiver uma vogal? Se tiver uma vogal, você vai só acrescentar S, como aqui no play. Ok? É só se o Y tiver precedido de uma consoante, no caso aqui a letra D. Ok? Lembrando, vão deixando dúvidas aí no comentário. Temos mais exemplos aqui de frases. Temos ali com o verbo to be, primeiramente. I am a teacher. He isn't a doctor. Are they students? I work at Win Idiomas. Então, já fiz aí com o verbo trabalhar, ok? He works in a hospital. Ele trabalha em um hospital. Então, acrescentamos S, porque é he. You don't have a car, ok? She doesn't cook at night. Então, aqui a gente usou o don't, e aqui a gente usou o doesn't, porque é she. Para he, she ou it, a gente vai usar o doesn't. Do you like football? Does she like basketball? Mesma coisa. Aqui a gente utilizou o do como verbo auxiliar. Na segunda frase a gente utilizou o does, porque o sujeito da nossa frase é she. Lembrando sempre, se for he, she ou it, a gente vai fazer essa modificação. No afirmativo, a gente acrescenta S ao verbo, ou ES, ou IES, dependendo da situação. No negativo e no interrogativo, a gente vai fazer as alterações no auxiliar. No caso, no auxiliar negativo e no auxiliar interrogativo. Beleza? Podemos passar para frente? Vamos lá. Present continuous.
Nós usamos para falar de coisas que estão acontecendo no momento. Existe um outro uso para o present continuous com o sentido de futuro, mas a gente não vai falar disso hoje, a gente vai falar numa outra aula, quando a gente for falar das variáveis de futuro no inglês. Então, hoje a gente vai falar do present continuous com essa função, para falar de coisas que estão acontecendo agora. Ok? Vamos ver uma tabela? Peguei o mesmo verbo, peguei o verbo work. Né? Como vocês podem perceber, aqui a gente usa o verbo to be no presente. Né? Então, assim como lá na nossa primeira tabela, deixa eu voltar nela. Passou demais. Aí. Aqui é o verbo to be. Né? Para a gente fazer a estrutura do present continuous, a gente também vai usar o verbo to be. Além do verbo to be, a gente vai ter o verbo com gerúndio, ou seja, com ing no final. Isso equivale no português ao ando, endo, indo. Né? Já que a gente está falando de algo que está acontecendo, o ing equivale a isso. Então, I am working é eu estou trabalhando. Ok? Vamos passar pela tabela? I am working, you are working, he is working, she is working, it is working, we are working, you are working, they are working. The negative form, I'm not working, you aren't working, he isn't working, she isn't working, it isn't working, we aren't working, you aren't working, and they aren't working. The question, am I working? Are you working? Is he working? Is she working? Is it working? Are we working? Are you working? Are they working? Então, no present continuous, para fazer negativo, para fazer interrogativo, vai seguir a regra de uma frase com verbo to be, né? Você vai acrescentar o not à sua frase para fazer negativo, você pode juntar ele com o verbo to be e colocar apóstrofo no lugar da letra O do not. E para fazer uma pergunta, você vai inverter o verbo to be com o sujeito. Então é super simples, é como uma frase de verbo to be. A estrutura para a gente é a mesma. A diferença agora é que a gente, além disso, vai ter um verbo com gerúndio, com ing. Ok? Regra do acréscimo do ing. Vamos ver. Ixi, eu coloquei ele acrescentamos S ao verbo para formar o gerúndio, mas obviamente não é acrescentamos S. Nós acrescentamos ing ao verbo para formar o gerúndio. Vamos corrigir aqui, ó. A gente corrige em tempo real para quem estiver nos assistindo, ou quem for assistir depois. Beleza, corrigimos aqui. Então, acrescentamos ing ao verbo para formar o gerúndio. Na maioria dos casos, apenas acrescentamos ing ao verbo. Example, play, playing. Então, só acrescentou ing. Nos verbos terminados em E, devemos retirar a letra E e depois acrescentar o ing. Então, são muitos casos, né? Terminou em E, você tira a letra E e acrescenta o ing. Exemplo, live, living. Essa regra é um pouquinho mais chatinha, porque a gente tem que prestar bem atenção. Olha só. Verbos terminados em CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Então, você faz do final para o início. Consoante, vogal, consoante. Ok? E que sejam curtos. Então, os verbos que sejam curtos, vamos colocar aí 5, no máximo 6 letras, né? Porque os que tiverem mais de 6 letras não vão entrar nessa regra. Eles devem dobrar a última letra antes de acrescentar ing. Exemplo, shop, shopping. Então é por isso que a gente já adotou a palavra shopping no nosso idioma. A palavra shopping tem 2 P's por causa dessa regra. Né? Ela acrescentou o ing, mas originalmente a palavra shop termina em consoante, vogal, consoante. Então a gente dobrou a letra P, dobrou a última letra antes de acrescentar ing. Ok? Examples. Aqui, nós já temos alguns exemplos mistos, tá? Eu coloquei aqui um exemplo no present simple, que é I drive every day. Então, é para falar de hábitos. Eu dirijo todos os dias. Ok. I'm not driving at the moment.
eu não estou dirigindo no momento. Como vocês podem perceber, estou aqui em aula com vocês. Então, I'm not driving at the moment. Então, é sobre o momento. Ó. She watches TV every night. Então, ela assiste TV toda noite. Aqui eu queria ter colocado outro de present continuous e não coloquei. Vamos mudar? Ó, dando ao vivo aí para quem estiver nos assistindo. She isn't watching TV now. Aí, ó. She isn't watching TV now. Ela não está assistindo TV agora. Então, essas que são as diferenças. Ela assiste TV toda noite, ela não está assistindo TV agora. Eu dirijo todos os dias, eu não estou dirigindo no momento. E isso também a gente tem que prestar atenção em relação às perguntas que a gente escuta. Por exemplo, do you drive? Yes, I do. Eu dirijo. Are you driving? No, I'm not driving. Eu não estou dirigindo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para a gente saber o que está sendo perguntado para a gente responder da maneira correta. Se é uma pergunta sobre um hábito ou se é uma pergunta sobre algo que está acontecendo agora. Ok? Então, aqui eu acho que a gente acabou. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu voltar para a tela principal. Beleza, voltei para a tela principal. Então, basicamente isso. Present Simple e Present Continuous. Essas são as diferenças. Óbvio, se você quiser praticar mais, entre em contato conosco, né? Nossas aulas estão acontecendo de maneira remota, nesse momento ainda de isolamento social. Então, você pode entrar em contato conosco, que temos turmas de diversos níveis, em diversos horários. Então, vai ser bem legal poder atendê-lo, mesmo que de maneira remota. Eu não vejo dúvidas aqui no nosso chat. Isso é bom, então. Quer dizer que a explicação ficou bem clara para todo mundo. E é isso, a gente está preparando as próximas lives das próximas semanas. A gente ainda não tem confirmação de quem será nosso convidado na próxima live, mas a gente está em contatos. E assim que a gente souber, a gente informa para vocês para a nossa tradicional live de todas as semanas, ok? So, thank you guys. Have a good night. And thanks for watching. Bye-bye.